Olá a todos os obreiros, colaboradores, a todos os servos de Deus nesta manhã de domingo, aqui desde o Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. Vamos dar continuidade à nossa meditação na segunda epístola de Pedro aos cristãos na Ásia Menor, que estavam sofrendo uma grande perseguição e também sendo bombardeados por muitos maus exemplos. Houve muitos escândalos naquela época, onde muitos se perderam por meio de heresias, esquecendo de onde Deus os havia resgatado, tirado. Mas o Espírito Santo, na sua infinita compaixão e misericórdia, usou a Pedro para alertar os sinceros. E houve resgate, os fracos foram fortalecidos e houve, então, um despertamento de fé. E não está sendo diferente aos domingos, aí na sua igreja, aí no seu estado, aqui no Templo de Salomão. A palavra de Deus que não volta vazia, tem fortalecido o fraco, tem curado aos doentes, tem alertado os acomodados dos perigos que nós corremos e tem causado um avivamento nos sinceros. E nós vamos meditar. Mas antes, deixe-me fazer uma oração. Espírito Santo, desde o Jardim das Oliveiras eu invoco ao Senhor Jesus, para que por meio desta meditação, esse teu servo que está prestes a cair em tentação, esta tua serva que está prestes a blasfemar, a murmurar, a renegar, a buscar culpados para os seus erros ou fracassos, Espírito Santo, venha nos alertar, fortalecer, orientar, pois queremos, meu Deus, permanecer para sempre na tua obra, te servindo, não apenas aqui neste mundo, por 30, 40, 50 anos, mas por toda a eternidade. Pois eu peço a ti, abra o nosso entendimento e abençoe a todos nesta meditação, nesta reunião, neste primeiro domingo da semana, nesse primeiro dia da semana, que é o domingo, para que então toda a nossa semana seja abençoada em todos os sentidos. E você que concorda, diga amém. Graças a Deus. Veja aí então, por favor, capítulo 2, versículo 2, quando diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muito triste, mas isso aconteceu há 2000 anos atrás, acontece no presente, que há pessoas que escolhem seguir aqueles que professam uma fé de dissoluções, aquilo que se dissolve, dissolução, né? Seja do casamento, seja da saúde, seja da vida financeira, seja da vida familiar, como também da vida espiritual, ele diz aqui, olha. São pessoas que blasfemando ou blasfemam o caminho da verdade. Quer dizer, pessoas que estavam indo bem, mas não conservaram aquela fé, não conservaram o temor, não conservaram a revolta, não conservaram a gratidão, não conservaram a diligência em servir, não conservaram, aí a lista é longa, bons olhos, verdade e justiça, misericórdia, etc. Quando a gente não conserva o que nos mantém salvos, então a gente acaba se dissolvendo, se desfazendo. É o que ele está falando aqui. E muitos seguirão as suas dissoluções, quer dizer, ensinamentos, pensamentos, palavras, doutrinas que destroem, que causam dissoluções, inclusive confusões, dúvidas, fraqueza espiritual. Essas pessoas, daqui, ó, estarão blasfemando o caminho da verdade, quer dizer, estarão contrariando os ensinamentos do Senhor Jesus, que nos libertou e que nos salvou. Você, como eu, temos que estar sempre atentos a qualquer palavra, seja de quem for, que tente causar a dissolução da nossa fé, a dissolução dos bons olhos, a dissolução da humildade, a dissolução da agilidade em servir, prontidão em fazer a obra. Você, como eu, temos que estar sempre em sentido de alerta contra qualquer palavra, qualquer atitude, qualquer mau exemplo, qualquer insinuação
que tente causar a palavra dissolução. Ele usou aqui no plural, dissoluções. Quer dizer, não é uma tentativa, nem duas, nem três. Não é por um tempo, mas sempre haverá estas pessoas que vão blasfemar contra a verdade, trazendo dissoluções para dentro da igreja, que são maus exemplos, sugestões, né? Para que você venha fechar ou ficar fechado no seu mundo com uma fé religiosa, uma fé fanática, uma fé emotiva, dizendo estou fechado com esse, estou fechado com aquele, quando o servo de Deus, como bem disse o Bispo Macedo, e nós temos repetido, está fechado é com o altar, e não é de agora que temos dito isso. O servo de Deus, que é Espírito, está fechado com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos instrui, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos revela o que temos que mudar e quem não precisa mudar, quem não pode, quem não deve melhorar. Todos nós podemos e devemos melhorar como seres humanos. E é isso que o Espírito Santo fala. E por avareza, veja, por que isso acontece? As dissoluções e a blasfêmia. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas. Então veja que o mal, ele usa pessoas mal intencionadas no nosso meio, dentro da igreja, usando palavras fingidas, com segundas intenções, falando o que você quer ouvir, mas com a intenção de tirar de você os bons olhos, o temor, a humildade, a sinceridade, a consagração. Porque o diabo sabe, eu não posso tocar no obreiro, eu não posso tocar no pastor, eu não posso tocar no colaborador, não posso tocar no bispo, mas eu posso usar pessoas fingidas, dissimuladas, para causar justamente aqui, olha, ele fala, confusão, a avareza que fará com que eles queiram fazer negócio com a gente, da gente. Por isso que temos que estar fechados com o altar e com aqueles que Deus escolheu para estar no altar. Me refiro à autoridade, né? O servo de Deus que está vivendo de acordo com a palavra de Deus, ele está fechado com o altar, como também todos que estão ali ouvindo a palavra de Deus por meio dele, devem estar fechados com o altar e não com ele. Não com o bispo ABC, o pastor ABC, o obreiro ABC. Não, nós estamos fechados com o Espírito Santo. O Senhor Jesus estava fechado com o Espírito Santo e por isso ele morreu e ressuscitou. E você e eu temos que estar também atentos a estes que com palavras fingidas querem fazer negócio na igreja, na obra de Deus, movidos pela palavra avareza. São avarentos, estão pensando neles, querem cuidar deles, sua reputação, seus bens, sua família, seu negócio. O servo de Deus não luta pela sua reputação. O servo de Deus não está preocupado com o que os outros pensam, acham, está preocupado sim em agradar a Deus. Se ele está na fé, se ele está na obediência, se ele está praticando o que está escrito, sim, estou. Então ele está em paz, ele tem segurança, ele tem certeza de que ele está fazendo o que Deus quer e não o que os outros querem, esperam ou gostaria que fosse feito. Por isso, ele fica em paz. E diz mais, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Quer dizer, estes que estão no nosso meio, ouvindo a palavra, mas insistem em querer impor a sua vontade, a sua carnalidade, a sua avareza, o seu fingimento, não querem se humilhar para Deus, não querem reconhecer que precisam mudar, querem insistir no erro. Ele fala aqui, olha, estes de largo tempo, quer dizer, já de muito tempo, esses já estão sentenciados à perdição e ela não cochila. Quer dizer, Deus não vai tolerar estas coisas. Aparentemente não está acontecendo nada, mas sim está já no íntimo destas pessoas. E é daí o porquê essa pessoa acaba falando, criticando, julgando o outro, buscando erros nos outros, fazendo o corpo mole para fazer a obra de Deus, quando
estava mal, passando por dificuldades, vivendo uma vida no limite, nos limites da dor, nos limites, né, do trabalho, do tempo, eles davam muito mais que agora, com mais condições, com mais facilidades, com mais conhecimento, se excluem do trabalho tão importante da evangelização, do acompanhamento das pessoas, da oração, da reunião dos discípulos aos sábados, da busca ao Espírito Santo, de estar aí vivendo a fé que está sendo passada cada semana no altar do Deus vivo, por meio do pastor, do bispo. Essas pessoas, elas pensam, bem, está tudo bem, não aconteceu nada de ruim, mas o pior já aconteceu no íntimo, só falta acontecer agora no exterior. E Deus está alertando a você, obreiro, a você, colaborador, a todos nós, que Deus, está aqui, ó, a justiça e a perdição dessas pessoas não dormita, está escrito, não dormita. Em outras palavras, não cochila, porque se Deus não poupou aos anjos, versículo 4, que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Quer dizer, ele não poupou aos anjos, ele não poupará também aos seres humanos que o rejeitam. Deus não criou o inferno para o ser humano, mas sim para Satanás e seus demônios. Esses estão presos em cadeias na escuridão, pois estão reservados para o juízo final. Deus não quer que você tenha este fim, nem eu, nem quem quer que seja, nem ao ímpio. Imagine a você e eu que conhecemos a verdade. Ele quer salvar, mas para isso nós temos que reconhecer, nos humilhar, buscar e praticar o que Ele nos tem revelado. Pense nisso, obreiro. Pense nisso, colaborador. E vamos viver o que Deus nos tem revelado e valorizar, sobretudo, a nossa salvação. Esteja fechado com o altar, porque é de lá que vem o nosso sustento. Que Deus os abençoe. Uma excelente continuação de reunião aí com o seu pastor, o bispo, na sua igreja, e que esta semana seja uma semana de superações. E até breve, quando estaremos aí no seu estado, no seu bloco, na sua região.